Olá a todos, meu nome é Marina Saad, eu sou oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês e eu vou mostrar para vocês hoje um estudo de sarcoma que foi apresentado na ASCO de 2022, que avaliou o papel de imunoterapia neoadjuvante para sarcoma. Um cenário bastante interessante, embora seja um estudo pequeno, levanta aí várias hipóteses, né, e com um desenho bastante elegante, é um estudo do MD Anderson, então um estudo de fase 2, randomizado, que avaliou imunoterapia ou com nivolumab ou com a combinação de IP e nivo em sarcoma pleomórfico ou em lipossarcoma desdiferenciado ressecável. Esse esquema era feito de forma neoadjuvante, o paciente era operado e depois seguia aí em 2 anos de acompanhamento. Né, nós sabemos que o estudo Alliance já tinha apontado para o potencial benefício da combinação nesse cenário, né? E é um estudo muito bem desenhado, embora pequeno, porque tinham essas duas cortes de lipodesdiferenciado de sarcoma pleomórfico, e na corte do sarcoma pleomórfico, os pacientes também recebiam radioterapia junto com a imunoterapia, né? Então eram braços pequenos, mas em todas as etapas, no baseline, durante o tratamento, na cirurgia e depois no acompanhamento, o paciente recebia, fazia coleta de sangue, imagem, fezes, amostra de tecido, e isso permitiu uma série de análises moleculares bastante interessantes, que acho que abre aí grandes portas para o futuro, né? Então, a amostra da população, então, eram pacientes com idades aí que variavam de 52 a 70 anos. No caso do lipodesdiferenciado, eram pacientes que já tinham feito ressecções prévias, e no caso do sarcoma pleomórfico, eram pacientes com tumores primários, né, e não recidivados, como era no sarcoma, no lipodesdiferenciado. Em relação à toxicidade, acho que nada diferente do que a gente já está acostumado, então, fadiga, diarreia, rash, colite, as toxicidades habituais aí que se espera com imunoterapia, mas nada de tão pronunciado. Né? E em relação à taxa de resposta, então, eles faziam uma avaliação da hialinização, da porcentagem de necrose e da porcentagem de tumor viável na peça cirúrgica, né? Então, no caso do lipodesdiferenciado, a gente não vê uma resposta tão importante em termos dessa hialinização e de necrose, só 8% dos pacientes tiveram resposta, mas no caso do sarcoma pleomórfico, esse número vai para 89%, então realmente chama atenção a proporção de pacientes que responderam na peça cirúrgica, né, após a neoadjuvância. E quando a gente vai para a sobrevida livre de progressão em 1 ano e 2 anos, então nós temos que no sarcoma pleomórfico, 70% dos pacientes com sobrevida livre de progressão em 2 anos, no desdiferenciado 35%. Quando a gente compara, né, uma população pequena, né, quando a gente fala do pleomórfico, tinham 6 pacientes com nivo, 4 pacientes com hipnivo, mas ainda assim, em 2 anos, 100% dos pacientes estavam em sobrevida livre de recidiva em 2 anos, versus 50% dos tratados só com nivo. Então, realmente levanta aí uma resposta bastante interessante, embora seja uma população pequena. E os dados de sobrevida global, então 90% dos pacientes com sarcoma pleomórfico com sobrevida em 2 anos, versus 82% para o desdiferenciado, e também aí mostrando uma resposta pronunciada da combinação de nivo versus nivo sozinho. Né? Mas o mais interessante desse estudo, na verdade, é que eles já tinham, esse mesmo grupo do MD Anderson já tinha feito uma análise da presença de estruturas linfóides terciárias, que é o que eles chamam de TOS, e de célula B intratumoral, e que isso tem resposta, em associação com resposta à imunoterapia, então eles perseguiram de uma forma bastante elegante esse caminho, então eles faziam análise de CD20, de CD21, para com isso usar como um surrogate para TOS, e mostraram que realmente esse subgrupo tem uma associação bastante pronunciada de sobrevida global, principalmente aqui para o desdiferenciado. Então, naquele grupo que foi pior do lipodesdiferenciado, nesse subgrupo da análise de TLS, eles viram uma tendência aí mais pronunciada para a sobrevida global,
né? E aí eles fazem aí uma série de análises exploratórias, avaliando aí esse repertório de célula B intratumoral, das características no baseline, como isso se comporta ao longo da imunoterapia e depois no segmento. Então, isso levanta aí pontos bastante interessantes aí para linhas futuras de pesquisa, né? Então, de modo geral, acho que levanta uma hipótese bastante interessante, né? É um estudo que, para sarcoma pleomórfico, mostrou resultados bastante positivos em 2 anos, né? Confirmando a eficácia dos inibidores de checkpoint no cenário neoadjuvante. Para todo mundo que trata sarcoma, neoadjuvância é um cenário que nós gostamos muito, porque ajuda muito a permitir uma cirurgia menos mórbida, enfim, são aqueles casos discutidos em boards multidisciplinares e que todo mundo, se puder, oferecer um tratamento eficaz como neoadjuvância é sempre o caminho que nós favorecemos, né? Então, para o sarcoma pleomórfico, a imunoterapia aí desponta como uma perspectiva interessante para o futuro, né? Para o liposarcoma desdiferenciado, a gente não viu um resultado tão interessante, mas tem essa questão a ser explorada aí de análise molecular, que talvez mostre um outro nicho de poder predizer resposta à imunoterapia nesse grupo de pacientes. Né? De limitações, claro que é um estudo pequeno, né? Mas realmente acho que levanta uma série de hipóteses interessantes, é um estudo muito bem desenhado, né? Acho que na discussão também foi levantado o ponto de que os dados que nós aguardamos do SARC-32 acho que são bastante importantes também para entender melhor essa população, mas acho que uma conclusão que também se pode tirar é que o melhor marcador de resposta acaba ainda sendo a histologia, então a gente vê que no liposarcoma desdiferenciado a resposta é bastante diferente do sarcoma pleomórfico, e acho que isso, para a nossa realidade brasileira, é um ponto também interessante. Nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, de ter um refinamento diagnóstico adequado para os nossos pacientes com sarcoma, e a gente sabe o quanto uma revisão de lâmina pode mudar a perspectiva do tratamento, né? Acho que a questão de personalizar o tratamento em sarcoma de acordo com a histologia é uma briga antiga, nós temos muitos dados aí conflitantes nesse sentido, né? Mas acho que realmente esse estudo levanta aí um cenário interessante de perspectiva de imunoterapia que vale a pena a gente ficar de olho. É isso, pessoal. Muito obrigada. Bom congresso, boa cobertura a todos.